Olá, vamos começar mais uma aula aqui no canal e o assunto de hoje vai ser contrato de locação. Sim, é um tema que parece ser bem simples, mas na prática traz muita dúvida para os colegas, para os advogados que estão aí atuando. Seja quando você vai ajudar o seu cliente, ele sendo locador, seja quando ele é locatário. Vejo que realmente muitos advogados não conseguem orientar de uma forma eficiente o seu cliente. E para isso, para que eu dê essas dicas essenciais hoje de contrato de locações, nada melhor do que ela, nossa queridinha Lei do Inquilinato, Lei 8245. Aqui, gente, eu separei alguns artigos essenciais para que você compreenda a lei de locação e que você possa adequar os artigos dentro do seu contrato. Aqui as minhas dicas, elas vão tanto se você estiver auxiliando o locador, como se você estiver auxiliando o locatário. É importante que você saiba quais são os artigos, quais são as demandas, para que você consiga orientar, seja um, seja outro. Então vamos começar. Primeiro de tudo, começamos com o nosso querido artigo 4. Quarto, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Eu recebo muitas dúvidas de alunos perguntando que ação deve entrar caso o locador peça o imóvel. Gente, o locador não pode pedir o imóvel, a menos que o locatário tenha infringido alguma cláusula do contrato. Mas muitas vezes ele fala, não, eu quero pedir porque eu quero morar, não, eu quero pedir porque eu cansei. Não pode. Então, assim, se o seu cliente é o locatário, tá? Fala para ele, fica tranquilo, não faça nada, por quê? Para você tirar alguém do imóvel alugado, qualquer que seja o motivo, tem que entrar com uma ação de despejo. E isso a gente encontra logo no nosso artigo 5º. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Então, vamos supor que o locador tivesse algum motivo para pedir esse imóvel de volta durante o prazo de locação. Primeiro, ele precisa de quê? Entrar com uma ação de despejo. Então, voltando aqui, se dentro do prazo de locação o locatário não tiver infringido nenhuma cláusula, não pode o locador pedir o imóvel. E ainda que pudesse pedir por algum dos motivos previstos em infração, ele teria primeiro entrar com uma ação de despejo. O que eu quero falar com isso? Que se o seu cliente é o locatário e você tem dúvidas do que fazer, não precisa fazer nada. A menos que, porventura, esse locador comece a ameaçar a posse do seu cliente, comece a incomodar o seu cliente com uma turbação, uma ameaça, aí sim, aí o seu cliente locatário poderá entrar com uma ação possessória, seja um interdito proibitório, seja uma manutenção de posse ou até mesmo, em caso de esbulho, uma reintegração de posse. Tá? Então fiquem tranquilos que o locador não pode pedir. Se você está pelo locador, oriente ele, saiba que não pode pedir. Muitos locadores acabam entrando na justiça, entrando com ação de despejo, fazendo notificação, por não saberem que não podem fazer isso. E por quê? Porque muitas vezes os advogados também não sabem, e aí não tem como orientar de forma eficaz o seu cliente. Cláusula de vigência, já ouviram falar? Então vamos esclarecer isso daí. Artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Vamos desvendar isso daqui. Bem, se você está pelo locatário, isso é de maior interesse do locatário, claro. Se você está pelo locatário, observe se possui essa cláusula. A cláusula se chama cláusula de vigência. Você vai só escrever isso, cláusula de vigência. E aí você vai colocar que em caso de alienação durante o período do contrato de locação, o imóvel não poderá, a locação permanecerá durante o prazo da locação até o seu término, não podendo o novo adquirente denunciar o contrato.
Mas aí, para isso, além de ter a cláusula de vigência, você precisa também averbar esse contrato de locação na matrícula do imóvel, porque assim, quem comprar esse imóvel vai saber que existe uma locação e que existe a cláusula de vigência. Não tendo essa cláusula de vigência, o proprietário pode colocar esse imóvel à venda? Pode, perfeitamente. O inquilino é obrigado a permitir as visitas? Sim, o inquilino é obrigado. E em caso de alienação, o que vai acontecer? O adquirente poderá denunciar o contrato concedendo prazo de 90 dias. Já vi gente dando prazo de somente 30. Gente, está errado. E se você agora, que é advogado de uma das partes e sabe que o prazo é de 90 dias, não cometa mais esse erro. Não dê essa notificação e caso você esteja pelo outro lado e receba essa notificação, você já vai saber como agir. E aí nós temos aqui, ainda no nosso artigo 8º, o parágrafo 2º. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Então, se o novo adquirente sabe da locação e não denunciou o contrato nesse prazo de 90 dias, entende-se que ele anuiu com essa locação e aí não poderá mais pedir o imóvel até o término do contrato. Tá? Então tome muito cuidado com isso para você ver. Só nesses primeiros artigos aí, olha quanta coisa a gente já vê, né, do contrato de locação. E muita gente achando que é fácil, que é só copiar da internet. Não é, porque se você não entende a lei, se você não entende as cláusulas, você também não sabe explicar ao seu cliente, não é verdade? Outra dúvida que surge muito aí, eu separei também. Artigo 10. Morrendo o locador, proprietário, né? A locação transmite-se aos herdeiros. Então, se porventura morrer aquele locador, não precisa ficar desesperado. A locação vai se transmitir aos herdeiros que têm que permitir o término dessa locação, tá? Artigo 11. Morrendo o locatário, ou seja, um inquilino, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. 1. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou companheiro e sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decujus desde que residentes no imóvel. Então, se o locador que está no contrato vier a falecer, vão se subrogar nos seus direitos os seus herdeiros necessários, o seu cônjuge ou companheiro. Aqui não tem muitas dúvidas em relação a isso. O contrato permanece, porque aqui muitas pessoas acham, morreu, acabou o contrato. Não, não acabou, o contrato permanece. Artigo 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente. Gente, vejam que a lei é clara e fala automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Então, assim, se separou. Quem permanecer no imóvel vai ser o responsável por essa locação. Ação revisional. Vamos ver em que situação a gente consegue fazê-la. Artigo 19. Não havendo acordo, o locador ou o locatário, ou seja, qualquer uma das partes tem a legitimidade ativa. Após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial de aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Então, vamos supor que você começou um contrato de aluguel, o preço, você deu algum desconto, o preço não estava lá tão alto, nem de acordo com o que se pede ali daquele imóvel. Após 3 anos de locação, se não houver acordo entre as partes, você pode propor sim uma ação revisional, seja você locatário ou locador. Isso acontece quando o aluguel ou sobe demais ou quando ele fica defasado em relação à área que ele está. É possível a revisional. Artigo 20. Salvo as hipóteses do artigo 42, a locação e da locação por temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Isso aqui também é muita dúvida. Na prática, eu vejo pessoas colocando que vai ser cobrado o aluguel antecipado e isso não pode. Salvo a hipótese do artigo 42. E o que nos diz o artigo 42? O artigo 42 nada mais fala do que as garantias do contrato. Ou seja, o contrato de locação, ele tem lá as suas garantias. Caso esse contrato não tenha nenhuma garantia, aí sim o locador pode cobrar esse aluguel antecipado, ou, se for o caso, de aluguel por temporada. Fora isso, não pode. E aí a gente entra naquele caso do
quinto andar, né? O quinto andar ele cobra o aluguel antecipado, mas por quê? Porque ele não cobra nenhuma garantia. Então, perfeitamente possível, não tem problema nenhum. Direito de preferência. Todos aqui que trabalham com isso, contrato de aluguel, devem saber que existe o direito de preferência. Mas aonde está isso? Lá no nosso artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Aqui está a palavra inequívoca. Então, se você é locador e você quer vender o seu imóvel, você precisa notificar esse inquilino. Você, que é o advogado do locador, precisa orientá-lo, que precisa fazer já uma proposta final. Por que eu digo isso? Porque se você faz uma proposta e aí o inquilino não aceita, e aí você coloca na venda, mas aí depois na venda você aceita a negociação, você antes de fechar vai ter que oferecer novamente. Então, para evitar isso, já ofereça ao inquilino o valor final que você quer naquele imóvel, que não estará mais sujeito a nenhum tipo de negociação. Porque senão, todas as vezes que você mudar o preço, a condição, você tem que dar o direito de preferência para o inquilino. Artigo 37. Parágrafo único do artigo 37. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. Vejo gente falando, é melhor para resguardar o meu cliente, eu vou cobrar uma caução e vou cobrar também o seguro-fiança ou o fiador. Gente, é nulo de pleno direito, não pode cobrar mais de uma garantia. Então, fiquem atentos, seja se você estiver pelo locatário ou pelo locador, para que você defenda o direito aí dos seus clientes. Artigo 38, parágrafo 2º. A caução em dinheiro que não poderá superar o equivalente a 3 meses de aluguel será depositada em caderneta de poupança. Aqui também uma outra observação e dica essencial. A caução não pode ultrapassar 3 meses de aluguel. E o problema da caução é justamente esse, porque você só pode cobrar 3 meses de aluguel. Então você fica preso, né? Não pode cobrar os acessórios, nada disso. Já no seguro-fiança, o seguro-fiança ele é feito proporcionalmente a todos os acessórios também. Assim como a nova modalidade que surge aí no mercado, já tem até um tempo, que é o título de capitalização. E aí, eu encerro aqui essas dicas essenciais para o seu contrato de locação. Revejam esses artigos que eu falei para que vocês possam fazer um contrato mais justo, mais coerente com as necessidades dos clientes de vocês. E até a próxima aula.